Olá, meus queridos alunos do 7º ano, professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia. Vamos continuar com o nosso conhecimento em relação ao território brasileiro e agora a gente vai focar um pouquinho no espaço rural, então vamos conhecer algumas características específicas ali de cada região do Brasil, na ideia ali de espaço rural. Falamos da urbanização, da industrialização, vamos ver agora um pouco do espaço rural, como ele está organizado, como as atividades acontecem. Certo? Antes da gente falar do objetivo, vamos lembrar lá que vocês precisam ter em mãos o material para acompanhar a aula, tenham aí lápis, caderno, caneta, enfim, para acompanhar e realizar as atividades durante a aula. Entrem lá também no link número 1, registrem a presença de vocês através da atividade obrigatória, realizar, enviar, fica registrada a tua presença. Façam as outras atividades também que são postadas para que o professor acompanhe o rendimento de vocês. Os alunos que estão acompanhando só pela TV ou que estão com dificuldade de acesso, pedem o material impresso e também realizam e podem ser acompanhados pelo professor, certo? Dito tudo isso, então vamos pensar no objetivo da nossa aula lá. Conhecer os principais aspectos do meio rural da região norte e da região nordeste. Então, quais são as características do espaço rural dessas duas regiões, que é importante a gente entender nesse momento. Vamos trabalhar juntos lá e conhecer, né? Características que são específicas de cada uma, se dá para estabelecer comparações ou não, a gente vai entender na aula de hoje. Começando ali pela região norte. Então, o que a gente vai ter na região norte? A economia é baseada no setor primário. Então, na região norte, a economia é baseada no setor primário. O que envolve de atividades do setor primário que a gente já falou a respeito? Extrativismo, agricultura e pecuária, ou seja, extrair da natureza, tem a presença da floresta. Então tem muitas coisas que são extraídas da floresta e que acabam gerando ali recursos e movimentando a economia da região. A agricultura, o cultivo de vegetais, né? E a pecuária, que é a criação de animais. Vamos entender como essas atividades estão distribuídas ali na região norte do nosso país. É considerada fronteira agrícola, lembra que a gente falou a respeito disso ali? Então, até onde vai o desenvolvimento da agricultura do nosso país? Então, nós temos a região norte ali como a fronteira agrícola. E o que são produzidos na região norte? O que nós temos de produção na agricultura? Então, começa ali com os produtos tradicionais, como a mandioca, o milho e o arroz. Então, são esses itens que são chamados de tradicionais, que são produzidos na região. E também os de exportação. Então, há ali produtos tradicionais, produtos para atender o consumo interno e também os que são produzidos para exportação. Qual é o principal exemplo, não só da região norte, mas de outras partes do Brasil? É a soja. Então, também se produz soja em algumas partes da região norte para exportação, destinados para exportação, certo? E é bastante difundida, mas existe um detalhe importante para se pensar, que essa produção de soja, ela acelera o desmatamento, porque aí há em algumas partes da região norte a retirada da vegetação para ampliar as lavouras de soja. Então esse processo de retirar a vegetação que a gente chama de desmatamento, e isso vai modificando algumas características e a própria dinâmica natural daquele espaço geográfico. Então, é um ponto negativo nessa ideia ali da produção de soja para exportação, certo? Tem, inclusive, entre os fatores que acabam se alterando, né, o equilíbrio natural ali, a questão da disponibilidade de chuva, dos índices pluviométricos, eles diminuem ali em cerca de 15%. Isso é muito significativo para a região, para o desenvolvimento natural da região ali, para que a floresta permaneça e tenha ali a sua dinâmica respeitada. Quando se retira a vegetação, eu estou modificando essa dinâmica, portanto eu modifico inclusive o regime das chuvas, e isso é bastante prejudicial. Vejam que a gente viu duas questões ambientais ali importantes relacionadas ao tema, né? E aí nós vamos ter um mapa aqui que vai mostrar para nós essa ideia do desmatamento. Se vocês observarem, olha, ele vai se ampliando ali até 2018. Olha o quanto se ampliou de 85, 99, já vai aparecendo ali 2009 e 2018. Então o mapa mostra bem para nós essa questão ali
nessa ideia das áreas onde eu vou ter o aumento da produção agrícola, é onde eu vou ter a maior quantidade de desmatamento, certo? Então é importante ali observar o mapa e que ele vai ilustrando bem para nós essa ideia ali. E aí no espaço rural da região norte, o que que eu vou ter ali de principais atividades? O extrativismo, que é esse pontilhadinho aqui do nosso mapa, então em diferentes áreas ali eu vou ter o extrativismo. O que está em amarelo ali é a policultura. O que que é a policultura? Cultivo de diferentes itens, em muitos casos para atender o consumo da própria região. Então, policultura, se cultivam lá diferentes tipos, né, de itens agrícolas que vão ser vendidos no mercado, na feira, enfim, que vão ser para o consumo da população, certo? Monocultura, nesse mapa que a gente não tem ainda expressado, mas naquele anterior ali, é justamente nessa ideia aqui do cinturão ali, em torno da floresta, principalmente indo do sul desta região, avançando em direção à floresta, né? E aí nós vamos ter o que está em verde aqui, que seria a presença da floresta, e o que está em verde mais clarinho são as áreas de pastagens, que indicam áreas de criação de animais, de atividade de pecuária no espaço rural da região norte. Ok, pessoal? Então, um mapa bem bacana para a gente entender ali. E aí, o que que nós vamos ter ali? Cultivo de produtos alimentícios. Como é que ele acontece na região norte? Pequenas propriedades, né, propriedades de pequeno porte, mão de obra familiar, então é a família que trabalha nessa atividade ali, nas pequenas propriedades rurais, e técnicas rudimentares. Então, o uso, por exemplo, da tração animal, de algumas ferramentas, o plantio manual, isso a gente chama de técnicas rudimentares. Até mesmo as queimadas, em algum caso, para limpar as lavouras, então são as técnicas que são utilizadas. E isso vai ocasionar o quê? Baixa produtividade. É pequena produtividade até pela maneira como ela é desenvolvida, certo? Dentre os produtos que vão ser destaques ali nessa produção, a mandioca, o arroz, feijão e milho. E o destino é abastecer a família e o mercado local. Então a dinâmica é essa, que é aquela ideia da policultura. Produz vários itens para atender o consumo da família e para vender na região mesmo, certo? E aí, aqui mostra para nós uma ideia dos principais itens da atividade de agricultura. Então, no Pará, nós vamos ter ali um destaque para a pimenta do reino. No Amazonas, a juta. Aqui em Rondônia, nós vamos ter ali diferentes itens, como o café, o feijão, o milho, a soja, né? No Tocantins, nós vamos ter especificamente a soja. A área da região norte, onde a gente tem uma elevada produção de soja ali, é no estado do Tocantins, certo? Então, mostrando bem essa divisão ali dos itens que são produzidos para nós. E a atividade pecuária na região norte, a criação de animais, que características que nós vamos ter ali? A pecuária cresceu nos últimos tempos na região norte, então se ampliaram também as áreas de criação de animais, e isso também desencadeia aquela ideia lá do desmatamento que a gente falou, certo? Modificando as paisagens de forma significativa nas áreas de floresta que vão sendo substituídas pelas pastagens. Então, mudando a característica natural daquele espaço geográfico, retirando a floresta para o desenvolvimento da atividade econômica. Em que medida isso é importante? Porque vai gerar recursos para a economia. Mas quais os impactos ambientais que vão ser causados ali é o que a gente tem de prejudicial também e que às vezes é maior do que o que pode gerar de benefícios para a economia, certo? E aí nós vamos ter ali então, geralmente a atividade rural é desenvolvida de maneira tradicional e extensiva, ou seja, os animais são criados soltos em grandes áreas, né? Isso a gente chama de pecuária extensiva, animais soltos no campo, tá? Com pastagens e aí algumas áreas de cultivo de pastagem, esses animais ficam soltos nessas áreas, né? Sem receber ali muitos cuidados. As principais criações são de bovinos e bubalinos. Então, nós temos criações de búfalos, né, em algumas áreas, principalmente lá na ilha de Marajó, na região norte, tá? E no caso dos bubalinos, é o maior rebanho do Brasil. Então, onde se cria a maior quantidade de búfalos no Brasil é na região norte, atividade pecuária lá relacionada ao meio rural, certo? Atividadezinha ali para vocês pensarem um pouquinho. Entre as características da produção de alimentos da região norte, estão corretas todas as alternativas, exceto qual?
Qual delas não está correta? Anotem lá, respondam, a gente já volta para corrigir. Voltamos ali com o exercício e a correção dele, então a perguntinha que ficou para vocês. Entre as características da produção de alimentos, quando a gente falou ali na aula da produção de alimentos da região norte, todas as que estão relacionadas aqui estão corretas, menos uma. Qual delas que não está correta? Alta produtividade. Porque eu falei o quê? Produção em áreas ou propriedades de pequeno porte, pequenas propriedades rurais, mão de obra familiar e técnicas rudimentares. Isso aqui é um conjunto que faz parte ali da produção de alimentos na região norte. Mas aqui seria baixa produtividade, porque é pequena a produtividade através do que eles utilizam ali, né? E não alta produtividade. Seria alta produtividade se tivesse, por exemplo, emprego de tecnologia para cultivo, sementes selecionadas, mas não tem isso. Então, resposta D é a que vocês tinham que ter marcado, que não tem a ver ali com a produção de alimentos da região norte. E na região nordeste, como que está organizado o espaço rural, o espaço geográfico rural, as atividades que se desenvolvem nesse espaço? Então, eu trouxe o mapa ali para a gente estabelecer aquela ideia, né, de onde tem determinadas atividades. Ao longo do litoral, nós vamos ter ali principalmente o cultivo da cana-de-açúcar, do fumo e do cacau, tá? Então, são áreas ali, grandes áreas de lavouras, principalmente de cana-de-açúcar, tá? Isso é o quê? É um fator, inclusive, histórico. Desde a época da colonização, a gente teve lá o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. E isso perdurou, ou seja, continuou até os dias atuais e se reflete ali no que nós temos de produção no meio rural da região nordeste. Depois ali, mais no que a gente chama de agreste, né? Naquela outra faixa ali, fumo e soja sendo produzidos aqui. Aqui nesta porção mais do sertão, nós vamos ter algodão, cebola e vinha. E aqui, mais no meio norte, nós vamos ter algodão e arroz. Então, algumas das principais atividades ali do meio rural, do espaço rural do Nordeste. Vamos entender essas características. Lembram lá que a gente falou daquela divisão do Nordeste em sub-regiões? Então, nós vamos ter a primeira ali, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. As características variam de uma área para outra. Quando você fala da seca do Nordeste, tem muita gente que acha que é o Nordeste inteiro. Mas, na verdade, é na sub-região chamada de sertão que a gente tem aquela característica da seca, que diminui ali as possibilidades, por exemplo, de desenvolvimento da agricultura. Na zona da mata é uma área úmida, que é onde tinha floresta atlântica, né? Aqui no meio norte também já é próximo da floresta amazônica, eu também vou ter mais umidade, então eu vou ter uma variação ali também no que é produzido em cada uma dessas áreas, né? Nós vamos ter diferentes paisagens com diferentes características ali, certo? E isso implica em que atividades são desenvolvidas em cada uma dessas áreas. No sertão, atividade pecuária é a principal atividade econômica. Então, o que mais se desenvolve de atividade econômica na região, na sub-região do Nordeste chamada sertão, é a pecuária, ou seja, a criação de animais. Na agricultura, nós temos ali a produção para consumo, aquela ideia das pequenas propriedades rurais também no Nordeste, e se desenvolve praticamente em todo o sertão. A mesma característica que a gente viu lá no Norte para a produção de alimentos, pequenas propriedades, uso da mão de obra familiar,
técnicas rudimentares. Nesta área nós vamos ter essa mesma característica, certo? E aí, na zona da mata, a principal atividade é o cultivo da cana-de-açúcar. Então a gente vai ter ali a presença de muitas áreas com lavoura da cana-de-açúcar desde 1530. Quando ela chega no Brasil, ela chega na região Nordeste, já se começa a produzir a cana naquelas áreas ali do litoral da zona da mata. E aí isso continua até hoje fazendo parte da economia da região. O clima favorece, o clima e o tipo de solo vão favorecer a implantação dessa cultura. Por isso que ela continuou até os dias de hoje, né? Também vamos ter o destaque ali da produção de fumo e de cacau em algumas regiões, em algumas áreas da região, principalmente na Bahia. A gente vai ter essa produção, certo? Cultivados ali na sombra das bananeiras, né? Então se utiliza as áreas onde tem as bananeiras para o cultivo do fumo e do cacau, certo? Até pela questão ali climática, né? De temperaturas mais elevadas, acaba se organizando aquele espaço para cultivos ali que são desenvolvidos juntos, né? Na sub-região do meio norte, o que a gente vai ter? O extrativismo. O extrativismo vegetal, madeira, babaçu e a carnaúba. Numa aula anterior nossa, a gente falou bastante, quando falamos da economia da região Nordeste, da utilização do babaçu e da carnaúba, que são nas áreas ali da mata dos cocais, né? Que são palmeiras, coqueiros, que são utilizados para o desenvolvimento econômico, para famílias que fazem cestos, fazem redes, fazem alguns artefatos ali que depois são vendidos, são comercializados. Então eles extraem da natureza isso e acabam utilizando ali para o desenvolvimento das suas atividades, certo? Extrativismo vegetal. Não foi o homem que cultivou, mas ele retira da natureza para prover ali alguma renda, né? E a pecuária extensiva, lavouras de algodão e arroz, como a gente já tinha falado. Então, quando eu penso no meio norte, que é aquela região lá entre parte do Piauí e todo o estado do Maranhão, que atividades que eu tenho no espaço rural? Essas atividades aqui, certo? Vejam que é bem dividido quando a gente pensa no Nordeste, cada uma das sub-regiões acaba tendo ali uma atividade principal no meio rural, né? E aí, depois da criação de gado, a principal produção é a produção de caprinos. Então nós vamos ter ali a criação de caprinos. Eles são mais resistentes a algumas características da região e, portanto, tem ali grandes rebanhos, né? No Brasil, né? A maior área com criação de caprinos é na região Nordeste. Então nós vamos ter ali mais de 9 milhões de animais que são criados nessa região por algumas condições ali. Existem condições adversas do clima, de temperatura, de disponibilidade de água, e esses animais acabam sendo mais resistentes do que o gado bovino. Então, por isso, na região Nordeste, a gente tem grandes áreas de criação de caprinos, certo? E aí, atividadezinha ali para a gente pensar nessa ideia ali de atividades do espaço rural do Nordeste. Vocês vão dizer para mim lá, considerando as sub-regiões do Nordeste, escreva quais atividades principais ali em cada uma delas. Me deem exemplos lá, anotem para a gente corrigir. E estabeleça semelhanças e diferenças entre o espaço rural da região Norte e da região Nordeste. Conseguem fazer isso? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então para fechar essa parte da nossa aula. Então vimos ali espaço rural da região norte, quais atividades são desenvolvidas, e da região nordeste. E aí a gente já pode estabelecer comparações entre as duas regiões. Então uma das perguntas da nossa atividade era justamente isso. Eu posso comparar atividades de uma e da outra, há semelhanças, há diferenças? Então vamos entender juntos ali a resposta. E a número 2, que vocês tinham que me dar exemplos. Então nós vimos lá, região nordeste, a subdivisão em sub-regiões, né? E em cada uma delas tem uma atividade principal que nós falamos. Então vamos corrigir juntos lá para entender quais são. No meio norte, o que nós vamos ter? O extrativismo vegetal, as lavouras de algodão e arroz e a pecuária extensiva. Então, entre as atividades do meio norte ali no espaço rural, nós vamos ter essas. E um destaque ali bem importante para o extrativismo vegetal, principalmente pela presença do babaçu e da carnaúba, que são utilizados ali pela população para gerar renda, né? No sertão, a principal atividade é a pecuária, com destaque lá para a criação de caprinos, né? Que são mais resistentes àquelas características climáticas, naturais da região. O agreste, nós vamos ter monocultura de fumo e de soja. Então, nós temos, assim como em outras regiões, aqui a produção de soja, principalmente destinada ali para exportação. E na zona da mata, o que a gente vai ter? Vai ter o cultivo da cana-de-açúcar, que historicamente aconteceu na região nordeste e historicamente se desenvolveu na zona da mata, que é a região mais litorânea. E também de fumo e de cacau, mais ali na região da Bahia. Então vejam ali que são 4 partes do Nordeste, cada uma com atividades diferenciadas, o que acaba dando ali uma diversidade de atividades do meio rural do Nordeste. E ali a questão 13, estabelecer diferenças ali, ou semelhanças entre as características do espaço rural do Norte e do Nordeste. Então, o que nós vamos ter de diferenças ali, ou de semelhanças que podem ser apontadas, né? As áreas ambientalmente sensíveis às mudanças resultantes da atividade agropecuária, isso é uma semelhança entre eles. Tanto, apesar de eu ter diferenças das características naturais, são 2 áreas naturalmente bem diferentes. Floresta na região norte e uma região árida, semiárida, mais seca ali no nordeste. Mas as 2 são semelhantes no sentido de ser sensível às mudanças a partir das atividades econômicas, das atividades do meio rural. E isso acaba afetando significativamente a dinâmica natural dos 2 espaços, né? Também nós vamos ter ali o uso da prática da agricultura familiar e da pecuária extensiva, tanto na região norte quanto na região nordeste, certo? Então são alguns exemplos ali que estabelecemos, vocês poderiam ter colocado outros. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para um conhecimento mais amplo do espaço rural brasileiro, dividido por regiões. Hoje falamos da região norte e nordeste. Na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.